Boa noite, professor João Mari. Iremos apresentar o trabalho de visão computacional. Nosso tema é detecção de incêndios florestais utilizando modelos de Deep Learning. E a nossa dupla é formada por mim, Mariana de Deus Castro, e pelo Luiz Benedito Alves Neto. Nessa apresentação, nós iremos abordar os seguintes pontos: a introdução, materiais e métodos, resultado e discussão e a conclusão do nosso projeto. Atualmente, nota-se que houve um grande aumento de casos de incêndios florestais, o que motivou a nossa escolha para a execução deste tema, que os incêndios florestais eles causam grandes danos para o meio ambiente e os métodos tradicionais de detecção muitas vezes são limitados, enquanto o de aprendizado profundo, o Deep Learning, tem revolucionado essa área, porque permite maior precisão na análise de grande volume de dados e pode melhorar também a identificação precoce e a resposta em tempo real aos incêndios. Boa noite. Continuando, materiais e métodos, o dataset nosso. O conjunto de dados usados é o Forest Fire Big Data, que está disponível publicamente no Kaggle. O dataset é composto por 1.832 imagens divididas em duas classes. A primeira classe, com incêndio, 928 imagens que retratam áreas afetadas por incêndios florestais, e sem incêndio, 904 imagens de áreas florestais intactas, sem sinais de incêndio. A gente decidiu também, né, a escolha desse dataset devido à facilidade, já que ele já estava dividido. Tanto é que a gente tentou deixar a divisão das classes mais próxima uma da outra, mas os resultados foram inferiores a essa divisão que a gente chegou atualmente. A manipulação de imagens, as imagens estão no formato JPEG, com resolução de 250 por 250, e também foram divididos em 3 subconjuntos, 60% em treino, 20% em validação e 20% em teste. Redes neurais convolucionais. Foram utilizados três modelos pré-treinados para a classificação de imagens: o ResNet 18, o ResNet 50 e o EficientNet. O ResNet 18 é uma arquitetura de 18 camadas projetada para tarefas que exigem processamento rápido e eficiente. O ResNet 50 é uma versão mais profunda, com 50 camadas, que aumenta significativamente a capacidade de aprendizado, além de extrair padrões mais sutis. E o EficientNet, que emprega uma abordagem chamada Compound Scaling, que ajusta de forma balanceada a profundidade, largura e resolução da entrada de modelo. E a gente também, após algumas pesquisas, a gente resolveu escolher esses 3 modelos, né? Devido que eles seriam os melhores para trabalhar com esse nosso dataset e também porque a gente estava buscando uma otimização de recursos computacionais. Processo de treinamento. Primeiro, os modelos eles foram treinados para distinguir entre duas classes, né, com incêndio e sem incêndio, utilizando o mesmo pipeline para cada arquitetura. A gente acabou utilizando esse mesmo pipeline para também ter uma consistência no final, né, na avaliação do desempenho de cada modelo pré-treinado. Depois, o treinamento dos modelos ele foi realizado utilizando o framework PyTorch e o processo foi conduzido em uma GPU NVIDIA. Depois, os hiperparâmetros eles foram definidos como o tamanho do batch configurado para 64, taxa de aprendizado estabelecida com 0.0001 e o momento 0.9, também o número de épocas fixado em 50 e step size em 10. Tanto o número de épocas quanto a taxa de aprendizado, elas foram sendo modificadas, né, em alguns testes para ver qual seria o melhor resultado, até que a gente chegou nesse número final, né, nessa classificação final. E, por fim, o algoritmo de otimização utilizado foi SGD, que foi combinado com as configurações de momento e step size. E no aumento de dados, utilizamos a técnica de Data Augmentation, que é para aumentar a diversidade do conjunto de treinamento, para assim poder melhorar a capacidade dos modelos, eles poderem generalizar para novos dados. Nós usamos 6 transformações, que foi a inversão horizontal aleatória, rotação aleatória, ajuste de cor, desfoque gaussiano, corte e redimensionamento aleatórios e a normalização. Já na validação em teste, foram aplicadas transformações mais controladas. Por exemplo, na validação, nós utilizamos o corte e redimensionamento aleatórios, seguido de normalização para poder avaliar os modelos em condições semelhantes às do treinamento. E no teste foi ajustado para focar no centro das imagens, que aí sim ele podia assegurar uma avaliação consistente e robusta.
E nos resultados de discussão, o ResNet 18 ele demonstrou um desempenho excepcional. Ele conseguiu alcançar a acurácia de 97,82%. Este modelo ele se demonstrou particularmente adequado para esses cenários, onde o balanceamento entre a eficiência computacional e a precisão é necessário. Já o ResNet 50 obteve acurácia ótima, alcançando 93,46% do conjunto de teste, e por mais que ela seja complexa, ela demonstrou sua escolha ideal também para esse tipo de tarefa que exige alta precisão, mesmo ao custo de maior demanda computacional. E no EficienteNet, ele alcançou uma acurácia de 89,92% do conjunto de teste, e a capacidade de escalabilidade tornou o EficienteNet uma opção promissora para aplicações em dispositivos com recursos limitados. Já no relatório de classificação, a gente utilizou algumas métricas para poder avaliar. A gente utilizou Precision, Recall e F1 Score. E a gente aqui, só para curiosidade, a gente fez um gráfico, né, para fazer uma comparação entre os três modelos pré-treinados, né, tanto para imagens com incêndio quanto para imagens sem incêndio, para ver qual seria, tipo, desses três, nessas métricas, quais seriam os com melhores resultados. Em Precision, o ResNet 50 foi com o melhor resultado, Recall foi o ResNet 18 e EficienteNet, e F1 Score foi o ResNet 18. Já com as imagens sem incêndio, né, o Precision, quem ficou com o melhor resultado foi o ResNet 18, o Recall foi o ResNet 50 e, de novo, o F1 Score ficou com o ResNet 18. Concluindo, a ResNet 50, embora tenha alcançado uma acurácia ligeiramente inferior em comparação ao ResNet 18, destacou-se por sua capacidade de capturar características mais detalhadas devido à sua maior profundidade. O EficienteNet mostrou-se uma solução eficiente para cenários onde recursos computacionais são limitados. E como a gente já tinha analisado, né, entre os modelos avaliados, a ResNet 18 apresentou melhor desempenho, demonstrando que mesmo arquiteturas mais leves podem alcançar resultados robustos quando combinados com técnicas como transferência de aprendizado e data augmentation. E, por fim, né, a gente acredita que o avanço contínuo na aplicação de aprendizado profundo trará soluções ainda mais eficazes para o monitoramento e combate aos incêndios florestais, promovendo uma gestão ambiental mais sustentável e segura. É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.